Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo, aqui na tela do seu canal Futura, e também estamos lá na internet, no nosso site. Acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e também conferir na íntegra o nosso programa ao vivo, além de rever aqui na seção de vídeos as nossas entrevistas quantas vezes você quiser. Bom, em 2013, o Brasil superou os Estados Unidos como o líder mundial em número de cirurgias plásticas. Naquele ano, nosso país realizou 1,5 milhão de operações, quase 13% do total mundial. Os dados fazem parte de um relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. De acordo com o levantamento, os procedimentos mais comuns foram a lipoaspiração, o implante de silicone nas mamas e a operação para elevar os seios. O Brasil é líder mundial em 10 dos 19 tipos de cirurgia listados nesse relatório. E além das cirurgias propriamente ditas, no mesmo período foram feitos mais de 2 milhões de procedimentos estéticos não cirúrgicos. O mais conhecido deles, aí, por exemplo, é a aplicação de Botox, que não é uma cirurgia, mas é um procedimento estético. E a gente sabe que o caso recente da modelo Andressa Urach, que sofreu complicações de saúde por causa da aplicação de hidrogel feita na região das coxas há 5 anos, voltou a chamar atenção para a série de cuidados necessários para a gente garantir a segurança do paciente que se submete a um tipo de procedimento estético. Então, para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio hoje, ao meu lado está aqui a cirurgia plástica Bianca Ohana, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, Bianca? Bem-vinda. Obrigada. Também conosco aqui no estúdio está a Nilcilene Silva Ribeiro, que é dona de casa e acompanha o drama da irmã dela, que foi submetida a uma cirurgia mal sucedida. Tudo bem, Nilcilene? Bem-vinda. Tudo bem. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. A gente tem aqui 2 canais diretos de comunicação pelas redes sociais, então aproveite aí o nosso perfil no Facebook, que eu vou colocar agora aí na sua tela. Canal Futura Oficial, você acessa, aqui você já encontra esse post, que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Daqui a pouquinho eu apresento para as nossas convidadas aqui. Também aproveite para mandar tweets para a gente, marcando aí nosso perfil, que é o @canalfutura. Se você quer mandar uma pergunta, mas não está ligado na internet, pode ligar para a gente também. Tem telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020. Estamos a postos aí na produção, aguardando a sua chamada. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas novamente aqui. Obrigado às duas mais uma vez pela participação. Obrigada. Quero começar ouvindo a Nilcilene, que está aqui com a gente. Ela trouxe aqui para o programa uma série de documentos para mostrar que, de fato, para se submeter a um tipo de procedimento estético, uma cirurgia principalmente, é necessário uma série de exames, que depois a Bianca pode entrar em detalhes. Vou mostrar rapidamente alguns aqui, ó, só para você ver o volume de informações necessárias para você dar baixa no hospital. Você tem que se internar, você tem que fazer exame de todos os tipos, do coração, de sangue, enfim, para ver se você está em condições de ir para fazer uma cirurgia. E a partir daí, você tem que avaliar os riscos que, mesmo estando tudo ok aqui nos laudos, podem acontecer. Então, Nilcilene, me conta, a sua irmã foi submeter a um procedimento na região do abdômen. Que cirurgia ela foi fazer? Bom, ela ia fazer 2 procedimentos, abdominoplastia e mamoplastia. 2 procedimentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Fez o abdômen, tudo certo, mas quando foi fazer a mamoplastia, teve uma parada de 1 hora e 5 minutos. Uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca. Que aqui nesses exames que você me mostrou não apontava nada de irregular com a questão do coração dela. Ela fez todos os exames, todos deram normais. E foi submetida a fazer o procedimento porque deu tudo certo. Então, nos exames está aí, tem como provar, a doutora até aqui vai ver. Deu tudo certo. Eu não sei o porquê da complicação. Mas é que eu tenho a dizer que a minha irmã está no estado que está até hoje. Deixa eu mostrar aqui, a Nilcilene trouxe pra gente uma foto. A irmã dela continua internada no hospital. Nesse momento que a gente está conversando aqui, a gente tem uma foto para ilustrar esse momento, esse drama que a família está passando agora. Eu quero ouvir da Bianca em relação a essa questão, os exames que eu citei aqui, Bianca, são os exames de risco cirúrgico que apontam aí como está a condição de saúde da pessoa no momento em que ela realizou os exames, mas
como já diz o nome, é questão de risco cirúrgico, né? Não quer dizer que não possa acontecer uma fatalidade, como foi o caso da irmã da Nilcilene. Assim, todo procedimento que vai ser feito cirúrgico, né, o ideal é que você faça todo um rastreamento no pré-operatório, passe por avaliação cardiológica, faça exame de sangue, veja se está tudo adequado. E aí vai ser dado um risco que é baseado em graus, risco grau 1, grau 2, grau 3. De acordo com esse risco, essa paciente tem menos ou mais chance de ter algum tipo de complicação. Pelo que ela falou, a irmã dela é uma paciente jovem, 34 anos, provavelmente deve ter tido um risco cirúrgico baixo, ou seja, em condições de fazer esse procedimento, mas que mesmo com risco baixo não está inerente não acontecer uma complicação. Pode acontecer desde um choque anafilático, alguma coisa relacionada à anestesia ou alguma complicação cirúrgica mesmo, que eu pelo menos explico muito para o meu paciente que pode acontecer. E aí ele tem que decidir se ele quer ou não ser submetido a esse risco. Claro que isso você não coloca em uma consulta para o paciente, né? O paciente vai sempre muito ansioso, querendo operar, então tem que ter muito diálogo, muita conversa, para que ele entenda e veja se quer mesmo se submeter a isso. E que a gente também perceba se aquele paciente tem condição de fazer aquele procedimento, que às vezes ele não tem, nem psicológico para isso. Então, o risco... E muitas vezes não há necessidade e ele quer fazer, mas não precisa? Poderia ter outra solução? Tem também. Tem também. A questão da pessoa que poderia fazer uma dietinha, a gente tem que ser um pouco quilinhos. psicólogo para entender aquela hora de vetar ou não uma cirurgia. E, enfim, no caso da irmã dela, eu acho que ela teve um risco adequado para fazer a cirurgia, mas teve uma complicação. Foi uma decisão tomada em quanto tempo, Nilcilene, para até decidir de fato ela bater o martelo que ela queria fazer a cirurgia? Uma decisão tomada em apenas um mês. Em um mês? Um mês. Foi tudo muito rápido. Ela desistiu de um carro novo para fazer a cirurgia. Uma coisa Custou assim, quanto a cirurgia? A cirurgia custou tudo R$20.300. R$20.300. Ela se submeteu, enfim, ao procedimento, tomou essa decisão em um mês. Um mês. Isso é uma decisão muito rápida, Bianca? Você que acompanha uma série de pacientes. Olha, é difícil julgar se é rápido ou se não é, porque eu não sei se ela já conhecia o médico antes ou não. Às vezes tem pacientes que fazem procedimentos com a gente de rotina a cada 6 meses, uma toxina botulínica, alguma coisa assim, já tem uma relação criada. Claro. Eu acho que é muito importante que tenha essa relação médico-paciente. Porque se vier a ter uma complicação, vai ser conduzida de uma forma muito diferente do que se você não tem uma segurança, uma confiança naquele profissional. Então, um mês pode ser um tempo adequado, sim, mas o que a gente percebe hoje em dia é que um mês, às vezes, elas nem conseguem fazer os exames pré-operatórios todos, enfim, até marcar tudo, então demora um pouquinho mais de um mês. Mas, assim, isso não é o fator determinante aí da complicação dela, com certeza. Com certeza. Eu citei no comecinho do programa o caso da modelo Andressa Urach. Deixa eu aproveitar e colocar na tela uma reportagem que eu encontrei aqui de um jornal inglês, o Daily Mail, para você ter noção da repercussão que tomou o caso dela no mundo inteiro. As pessoas ficaram consternadas com a situação. Aqui mostra, né, a Andressa Urach ainda no hospital, mas já numa cadeira de rodas, você consegue ver aqui. E ao lado tem uma foto dela aqui antes, quando ainda estava saudável. É uma modelo, ela foi uma das participantes de um concurso de beleza e resolveu aplicar aí o tal do hidrogel, que eu quero que a Bianca depois explique melhor para a gente como é que funciona, mas a questão que ela apresenta aqui, a Andressa, essa modelo, é que depois de 5 anos a aplicação do tal do hidrogel, ela começou a ter complicações que a levaram a ser internada, ficou na UTI, passou o fim do ano todo na UTI, no hospital lá em Porto Alegre, agora recém teve alta, mas voltou a ter complicações, contato com bactéria de novo. Ou seja, após o início de uma complicação por conta de um procedimento estético, isso pode perdurar por muito tempo. O que é esse tal de hidrogel que tanto se fala agora, Bianca? Então, na verdade, assim, esse preenchedor que a Andressa usou, que é o hidrogel, ele é um preenchedor à base de água com poliamida e, pelo que foi dito nos jornais, enfim, eu não uso esse produto, mas ele é autorizado pela Anvisa. Ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite o uso dos médicos em procedimentos estéticos com esse produto. Permite. Não tem uma quantidade determinada de quanto você pode ou não injetar
no corpo de um paciente em relação a isso. O que a gente vê muito e sabe que é muito feito são preenchimentos faciais, que em média você injeta 1 a 3 ml, de produtos que a gente orienta que sejam produtos temporários, como ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, que são produtos que vão com 1 ano, 2 anos serem reabsorvidos. Esses produtos Ou seja, eles acabam saindo. Saem. O organismo espelha de alguma forma. Absorve. E aí a paciente vem a cada 2 anos ou 1 ano, refaz o procedimento, tudo tranquilo. São procedimentos também aprovados pela Anvisa. Esses procedimentos mais chamados de semipermanentes, produtos semipermanentes e permanentes, que essa modelo também tinha, que era o PMMA, são produtos também autorizados, podem ser feitos. Por que a gente não recomenda? Porque quando eles dão certo, tudo bem, deu tudo certo. Mas quando tem uma complicação, é muito difícil de ser removido. Eles criam o que a gente chama de biofilme, que é uma colônia de bactérias em volta de qualquer corpo estranho que você pode ter no corpo, prótese, hidrogel, qualquer tipo desses produtos, eles podem criar um biofilme e aí isso vai estimulando infecção, e é muito difícil de tratar. Como no caso dessa menina, foi um caso dramático. De fato, era uma aplicação que se coloca entre a pele e o músculo, ou entre o músculo... Então, nem o local determinado pela bula do medicamento, pela Anvisa, não está esclarecido. No caso dela, pelo que eu entendi, foi injetado intramuscular também. Então, para você remover um produto, esse produto ele se infiltra. E fala-se muito do hidrogel, mas na minha opinião, o que ficou mais complicado no caso dela foi a injeção do PMMA, que ela também tinha, que é um produto que se agrega nos tecidos de uma forma muito difícil realmente de remover. É só a gente fechando essa questão da Andressa Urach, que ela conta que depois desse período todo de 5 anos, essa aplicação feita na região das coxas para dar mais volume às pernas dela, começou a descer essa aplicação e começou a formar bolas na região do joelho. E a partir dali começou toda a complicação, as inflamações. Tem fotos horríveis que já apareceram na internet, que eu não recomendo que você busque, mas que você fique muito atento aí antes de tomar uma decisão em fazer algum tipo de procedimento como esse. No caso da sua irmã, ela está internada, você estava me contando pra gente aqui que ela não tem uma previsão ainda de alta. Qual a situação dela no momento, Nilcilene? Olha, a situação dela no momento, a neurológica continua grave. Não tem uma previsão, como eu já falei, não tem uma previsão de sair do estado em que ela está. Mas também já tendo umas reações, já está tendo abrição ocular, já mexe um pouquinho a mão, já mexe um pouquinho a perna. Mas previsão a gente não tem ainda, que é uma situação bastante delicada, está sofrendo muito. Com certeza. Porque é uma coisa que ela queria muito e estava desejando, e agora ver ela no estado que ela está, machuca muito. E ver que a gente procura uma coisa para alegrar a gente e acaba se tornando uma coisa ruim. Mas o que eu falei, o estado dela continua grave. Continua internada no hospital, continua internada. E ainda pode inconsciente. Pode ter o tempo que seja de 1 mês, como você dizia, de 2, de 1 ano, não se sabe ainda quando ela pode receber alta do hospital. O médico dela, o neuro, falou, pode ter, a Milena pode voltar aí em 1 mês, 2, mas pode passar 1 ano, 2 anos. A gente não sabe porque agora tudo depende dela. Porque afetou muito o estado neurológico dela. O estado clínico está ótimo, mas o neurológico que tá afetado. Bianca, uma situação como a Nilcilene está contando para a gente, ela como a família, né? Essa decisão normalmente tem que ser compartilhada, né? Ou você conversar muito bem com a família, como um caso agora que a irmã de Nilcilene está internada, a família toda acaba sofrendo, tem que ter esse acompanhamento. E o que ela disse, né? A pessoa se propõe a fazer um procedimento estético para melhorar a autoestima, para ficar mais feliz. É claro que ninguém quer passar por perrengue nenhum. Você quer entrar na sala de cirurgia e sair melhor, sair mais feliz com o seu corpo. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado, né? Tem. O que a gente orienta é que, assim, sempre o paciente venha com algum acompanhante. Às vezes o paciente vai sozinho na consulta, mas tem um marido, uma mãe, uma irmã que vai acompanhar e entender aquela situação. Até para se acontecer algum problema, você ter quem falar, quem recorrer, a quem explicar o que está acontecendo. E, de fato, que a decisão, se o paciente é maior de idade, é do paciente, mas é importante que tenha essa testemunha, alguém da família que esteja de acordo e que aceite também que o procedimento seja feito. Muito bem. Já tem uma série de perguntas chegando aqui pra gente. Eu convido você que não mandou ainda a sua dúvida que participe pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo nosso telefone. Os contatos
estão aí na sua tela para você tirar todas as suas dúvidas sobre procedimentos estéticos e segurança aí na hora de realizar algum tipo de cirurgia plástica. Então, quero começar aqui com uma questão importantíssima que o Abílio, lá de Belém do Pará, nos lembra. Muito obrigado, Abílio, pela sua participação. Quero que a Bianca também repercuta aqui. Ele fala sobre a importância de realizar um procedimento estético aí com médicos e cirurgiões cadastrados e habilitados na Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia Plástica. Eu vou aproveitar aqui e colocar o site da sociedade, enquanto a Bianca nos conta aí de como é. Nem todo cirurgião, então, que está aí no mercado está associado à sociedade. Com certeza. Assim, se eu tivesse que dar um conselho hoje para quem está assistindo o programa, é se você vai fazer uma cirurgia plástica ou um procedimento invasivo, procure por um cirurgião plástico, você já está eliminando vários riscos. Então, como é que você vai saber? Você vai ter uma recomendação, ou alguém te recomenda esse médico, você entra no site da sociedade, né, que é www.cirurgiaplástica.org.br e pesquisa se ele é membro especialista ou membro titular da sociedade. Se ele for, você já está respaldado que esse médico ele fez, no mínimo, 2 anos de residência médica em cirurgia geral e 3 anos de residência médica ou pós-graduação em cirurgia plástica. Então, já é uma pessoa que teve um treinamento para fazer o que ele está fazendo, entendeu? Para te dar essa assistência, para fazer o procedimento que você deseja. Deixa eu aproveitar e mostrar novamente o site, que é bem fácil você identificar aqui. Você tem, a partir dessa aba aqui, ó, que estou mostrando, segurança do paciente. Está vendo piscando aqui em branco? Você clica aqui e vai abrir várias dicas para você, e também encontre um cirurgião, que é outra aba aqui à esquerda. Você clica e abre. Você pode escolher aqui, de acordo com o estado onde você está, você vai buscar aqui em todos os estados da federação, você faz uma busca, aparece aqui, ó, o nome, a cidade onde o médico atua, alguns tem foto, e daqui você já consegue ter o link para um site dele. De repente, a partir do nome também você pesquisa, olha a quantidade de médicos que eu estou mostrando aí para você. Então você já pode aí ter uma referência, buscar de repente comentários sobre outras pessoas que já passaram por procedimentos com esse cirurgião. Então, referência é o mínimo que você tem que ter na hora de tomar essa decisão, muito antes de tomar a decisão, né? Deixa eu colocar aqui mais perguntas que chegaram para a gente. Ó, o Adolfo manda um recado pelo Facebook. Valeu, Adolfo, pela participação. Ele diz que tem fortes linhas de expressão na testa e já aplicou o Botox. Ele quer saber se o Botox pode ter algum tipo de complicação, Bianca. Todo procedimento pode ter complicação. Todo procedimento invasivo. A toxina botulínica hoje é muito segura. A gente recomenda que seja feita com cirurgião plástico ou com dermatologista. E nesse caso, o procedimento não é uma cirurgia, então você não precisa fazer todos esses exames. Não precisa fazer todos os exames. Precisa, sim, de uma consulta bem esclarecida, que o cirurgião ou o dermatologista explique o que é a toxina botulínica, como é que ela vai agir, que tipo de toxina botulínica que ela está aplicando, porque tem diversas no mercado. Então, o paciente ele pode até pesquisar, se ele quiser botar na internet, ver o que é, ver como que é. Tem algumas complicações, sim, mas são que a gente considera complicações menores. Eu nunca vi nenhum relato de morte ou nada disso em relação à toxina botulínica, mas pode ter alguma complicação desagradável, de escorrer o produto e você paralisar, vamos dizer assim, o músculo do olho que você não quer paralisar e a paciente ficar com uma ptose. Isso é uma coisa chata, não é para acontecer, mas não está totalmente... Isso é permanente ou não? O Botox ele dura em média de 4 a 6 meses, então tudo que acontecer com ele é durante esse período. Então, e tem solução, jeito de resolver, mas o paciente tem que estar ciente que isso pode acontecer. Às vezes uma simetria, uma sobrancelha fica um pouquinho mais elevada que a outra, mas aí você conversa, explica que pode acontecer, ele vai voltar no consultório com você corrige, enfim. Tudo é uma questão de conversa e uma boa relação médico-paciente. Muito bem. Mais perguntas que chegam aqui pra gente. O Leandro Olímpio pelo Twitter. Valeu, Leandro, aí pelo seu recado. Interessante que os homens estão muito interessados na questão do procedimento estético. Tem crescido bastante a procura dos homens no consultório, né, Bianca? Tem crescido bastante. E é um paciente bem interessante. Qual a diferença do homem para a mulher na hora que vai buscar um procedimento? Eles são super vaidosos também e questionam muito. Questionam muito, às vezes até mais do que a mulher. Perguntam mais, conversam mais. O que é bom, de certa forma, sim, né? Sim, com certeza. O paciente vai ficar mais esclarecido. Mas sentem mais dor também. Sentem mais dor que a mulher? Bom, aí a gente conversa depois. Olha só, quantas das cirurgias são realmente necessárias? É a pergunta do Leandro pra gente. Como é que o médico pode ver isso? Ele pode se negar a fazer uma cirurgia? Se ele não se sente apto a fazer, pode. Ou se ele acha que o paciente não tem indicação de fazer aquela cirurgia, sim. Isso também, inclusive, muitas vezes elimina muitos riscos. Se o paciente acha que aquela paciente não tem indicação de fazer uma cirurgia combinada ou de submeter aquele procedimento, eu, inclusive, já vetei cirurgia, quando eu acho que não tem necessidade. Muito bem.
que já dizia o Olímpio, nessa liderança no ranking mundial não é muito positiva na avaliação dele. Então, eu quero saber, na verdade, aqui em relação, a gente está falando muito da questão das cirurgias estéticas, né? Afinal de contas, 7 em cada 10 realizadas no Brasil das cirurgias plásticas são por decisão de alguma questão estética, não só de questão reparatória. Mas também tem a cirurgia reparatória, que a gente sabe que a medicina tem avançado tanto e tem contribuído também para muitos casos de pessoas que sofreram acidentes ou que, enfim, tem algum outro tipo de dificuldade pós algum outro tipo de cirurgia. Então a cirurgia reparatória também tem avançado bastante e também é uma opção aí para quem está sofrendo com algum tipo de procedimento estético. Com certeza. Na verdade, a cirurgia plástica ela é única, né? Não deveria ter essa divisão estética e reparadora. Todo cirurgião plástico deveria ter essa formação no âmbito geral da cirurgia plástica. E cada vez mais a gente faz muita reconstrução de mama em pacientes pós-mastectomia, trabalha com queimado, pacientes com sequela de queimadura. Eu particularmente não faço craniofacial, mas tenho colegas que fazem cirurgia craniofacial, de trauma, de face, enfim. Então é uma área que cresce sim bastante. E que é muito mais fácil você lidar com as complicações do que quando é uma cirurgia estética, né? Que também pode acontecer. Sem dúvida. Lembrando aí que algum paciente que esteja em busca de cirurgia por dano estético por conta de algum tipo de procedimento, as cirurgias reparatórias são oferecidas pelo SUS, então vale a pena recorrer a esse serviço também. Tem a pergunta aqui da Sandra, lá do Mato Grosso do Sul. Valeu, Sandra, pela participação, pela companhia aqui no Conexão. E ela está contando aqui pra gente que já pretende fazer uma abdominoplastia, é complicado esse nome, abdominoplastia, pronto, a cirurgia de fazer abdômen, tirar a barriguinha. Resumindo, para tirar a barriguinha em janeiro de 2016, ou seja, ela está planejando com um ano de antecedência. Legal. E conta que está com sobrepeso. Aí ela quer saber se deve emagrecer antes, porque ela diz que os médicos que ela procurou têm opiniões diferentes em relação a isso. Qual a sua opinião, Bianca? O ideal é que você esteja no peso ideal para a paciente, né, com um índice de massa corpórea pelo menos abaixo de 30, o ideal é entre 25, para que ela tenha um resultado satisfatório para a cirurgia dela. Não adianta ela fazer com sobrepeso, até vai aumentar os riscos e chances de complicação da cirurgia, e depois ela vai ficar insatisfeita, porque aí sobra pele, fica uma gordurinha aqui, outra ali. Então, a ideia é que ela já esteja no peso ideal para fazer o procedimento. E aí, então, só fazer a correção em relação à estética mesmo, que a questão do peso já tenha sido resolvida antes. Não, mas na verdade, a cirurgia de abdômen, de lipo, ela não é para reduzir peso. Então, quem tem essa ideia já está com a ideia errada. Ela é para você retirar um excesso de pele, para você aplicar uma musculatura que alargou após uma gravidez, para você tirar uma gordura localizada, não é para emagrecer. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, na verdade, quer emagrecer, procura um nutricionista, um endócrino. Com certeza. Né? Vai fazer acompanhamento a longo prazo, né? E Silene, dessa história toda, você o que aprendeu com tudo isso, dessa experiência que a sua irmã, infelizmente, está passando ainda e a família toda nesse momento? O que eu aprendi é que, como a doutora falou, acho que a pessoa fazer um procedimento desse, pensar muito bem se é aquilo realmente que quer. Eu não aconselho ninguém. Eu acho que é uma coisa muito delicada e que não fica tão perfeito. Não acho que fique. E que a pessoa pense muito bem antes de fazer, para não chegar a esse ponto, as pessoas ficarem sofrendo através daquilo que a pessoa fez. E eu aconselho não fazer realmente. Porque até mesmo na hora de você fazer, como ela falou, conhecer o médico, saber se é de confiança realmente, como ele falou para mim, que se ele fosse um médico lá da Baixada, não sei de onde, que a gente poderia falar que a cirurgia não tinha sido boa, o procedimento não tinha sido bom. E a gente já com um estado psicológico já abatido, aí o médico vem e ainda fala tudo isso pra gente, entendeu? Que aquilo pode acontecer com qualquer um, claro, fato, como ela disse. Pode acontecer com qualquer pessoa, toda cirurgia tem risco. E pode acontecer a mesma coisa que você for atravessando uma rua e um carro bater. Claro. Foi o que aconteceu com ela. É um risco que, na verdade, pode acontecer, que pode acontecer. Tem, além dessa questão toda, é importante lembrar que tem a questão também financeira, né? Que a família ela investiu um dinheiro, e agora tem a questão dos custos médicos ainda. Caríssimos. Então, isso pode acabar se tornando uma bola de neve para a família como um todo, né? Que está causando, na verdade, no momento. Ela está numa clínica que ela não tinha plano de saúde, tinha cancelado. Não pensava em fazer isso, então ela tinha cancelado. E como ela pensou que ia dar tudo certo, acabou complicando tudo, está numa clínica que ela não tinha plano de saúde para cobrir aquilo ali.
está com uma conta enorme para pagar, a gente não tem como pagar. E o médico simplesmente sumiu. Já perguntei, várias pessoas ligam, ele não atende meus telefonemas. Até mesmo para perguntar sobre a paciente. O que o senhor acha? Como o senhor acha que está o procedimento que o senhor fez? Tem uma questão da responsabilidade aí. Qual é o tamanho da responsabilidade? Tem que ficar muito atento, né, por conta dessa questão. Ela, enfim, submeteu um procedimento, agora está internada num estado que, enfim, não se sabe ainda até quando vai necessitar desse cuidado médico. Então, é muito importante esse alerta de que você fique bem consciente de todas as escolhas que você faz aí. A gente, infelizmente, já está estourando o programa de hoje. Eu quero... Infelizmente tem que acabar aqui, a gente tem várias perguntas que chegaram, vou mostrar mais uma vez o serviço para você de casa do site cirurgiaplástica.org.br. Esse é o site oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui tem as referências, como a gente já disse, para minimizar riscos, tem as informações todas concentradas aqui. E também o nome dos médicos cadastrados e que fazem parte, que são membros ou que são especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Infelizmente, o nosso tempo já está estourado. Então, Nilcilene, muito obrigado e boa sorte para você e para sua família. Bianca, obrigado por todos os esclarecimentos aqui hoje. Foi um prazer. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, te espero aqui amanhã, de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde. A gente tem representações 00:30 e 7h30 da manhã. Ou ainda a qualquer hora do dia e da noite, temos um encontro marcado no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.